Olá, o CNJ Entrevista começa agora. Você vai acompanhar assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia em um bate-papo com personalidades do mundo jurídico. Solucionar conflitos a partir da escuta e do diálogo. Essa é a prática da justiça restaurativa, que cada vez mais coleciona resultados positivos. A Justiça do Distrito Federal, por exemplo, utilizou o método e conseguiu reduzir drasticamente a criminalidade em um bairro violento da capital federal. Planaltina, uma das cidades mais violentas do Distrito Federal. Há 2 anos, a Justiça Criminal estranhou a quantidade de processos de gangues que praticavam homicídios e tráfico de drogas. Dos 5 processos na cidade, um deles era deste bairro aqui, o Pombal, com alto índice de criminalidade. Teria que ser feito um ataque direto nas pessoas que movimentavam o tráfico e que eram responsáveis também por homicídios, ou mandantes ou autoria. A partir daí, qualquer outra atividade poderia ser mais facilitada naquele bairro. Aí entrou em ação a chamada Justiça Restaurativa, uma técnica de solução de conflito e violência que busca o entendimento entre as partes e evita que o processo fique anos tramitando nos tribunais. Para combater a violência no Pombal, a Justiça Restaurativa mobilizou vários setores. Pela primeira vez se trabalhou em conjunto, todos esses órgãos e instituições trabalhando em conjunto. Poder Judiciário, a Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública. Aí, no primeiro momento, a Polícia Civil prendeu esses 37 membros dessas gangues e desarticulou a gangue. Depois a Polícia Militar atuou com 8 operações de policiamento ostensivo, mostrando que o Estado agora estava presente naquela comunidade altamente violenta. No terceiro momento, a Secretaria de Segurança Pública atuou no sentido de mapear as desordens, e depois de erradicar também essas desordens. As autoridades perceberam que não bastava fazer justiça e adotar medidas de segurança. Era preciso também cuidar da conscientização da comunidade. E o motor de arranque para esta mudança estava nesta escola, o Centro de Ensino Fundamental 03, que fica no coração do bairro do Pombal. A escola tem 800 alunos de 11 a 17 anos. Amam a escola, os alunos amam a escola. Aqui eles não são só professores, mas também eles chegam a falar com você e ter uma amizade diferenciada. Os professores não são como apenas professores, são mais como amigos. Eles não ensinam a sua matéria, e sim eles ensinam algumas lições de vida. É um lugar alegre, bonito, organizado. Agora preste atenção nesta aula. Quem fala não é um professor, mas um policial militar. Em que a gente tem um histórico muito grande aí, de violência ao longo dos anos e que a gente aos poucos está conseguindo mudar essa realidade. A gente percebeu ao longo das investigações que é importante atuar nessa faixa dos 10, 11, 12 anos aqui nessa escola, porque muitos dos integrantes das gangues que a gente acaba fazendo as operações policiais e realizando as prisões, eles estudaram aqui na escola em algum momento. Não basta atuar só quando eles já estão no crime. A escola é um ambiente importante para a gente evitar esse crescimento do número de integrantes nessas gangues. A escola desenvolve uma série de outras ações para falar dos problemas da comunidade, de valores e relacionamento. Nós trabalhamos com temáticas que são bastante latentes entre os alunos, como a questão do bullying, convivência, ética, respeito, cidadania, e isso reflete na sala de aula. A estudante Ramime Pessoa ganhou um concurso com esta frase. Um verdadeiro vencedor não usa drogas, um verdadeiro vencedor valoriza a sua vida e cuida do próximo. E o que se viu foi uma grande mudança de comportamento. Os alunos são muito mais tranquilos, então assim, raramente tem uma briga. Tudo que você pede para participar, eles estão juntos, participando. A escola foi a mola mestre para modificar o bairro inteiro. A escola é bem cuidada, a escola é zelada, a escola é protegida pela comunidade porque é parte dela. A escola é uma expressão dessa comunidade. Em 2 anos de trabalho, o Pombal viu cair os índices de criminalidade. Em janeiro de 2017, houve 7 homicídios. No ano seguinte, nenhum. Este ano, até agora, a polícia registrou apenas 1 assassinato. Quando você tem a comunidade empoderada, você tem o poder público respaldado nas suas ações e nas suas intervenções naquela comunidade. Uma das mães, enfim, envolvidas
nesses ciclos de violência lá de Planaltina. Ela virou para mim, ela falou bem assim, eu pensei que a justiça só podia ser dura, mas eu vejo que a justiça pode ser outra coisa. Depois de recomendações da ONU para que a justiça restaurativa fosse incorporada à legislação dos países, o CNJ elaborou uma resolução para dar um norte à implementação dessa prática. Quem conversa comigo hoje é o conselheiro Valtércio Oliveira. Olá, conselheiro, tudo bem? Tudo bem, vai. Tudo jóia. Me conte uma coisa então, a justiça restaurativa. Primeiramente, o conceito, o que é? Para quem está em casa e não conhece, é novidade. O que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa, na realidade, é um modus operandi em que se busca realizar e solucionar os conflitos, né? Busca a solução desses conflitos. E isso levando em conta a participação efetiva do ofensor, da vítima, da família e, às vezes, da própria comunidade em que eles residem. Então, esse modo de agir traz não somente a paz social, mas traz também a cura das pessoas. Há muitas situações em que a vítima ou mesmo o ofensor, ela consegue, com esse confronto, digamos assim, estar presente um ao outro, olhando no olho um do outro. Isso leva, às vezes, às revelações pessoais e, evidentemente, que na presença de um facilitador, de um mediador para poder interferir e deixar as partes bem à vontade. Nesse contexto de se verificar o acerto entre vítima e ofensor, muitas vezes não há necessidade de levar o ofensor até a prisão. Observe o seguinte, nós temos hoje no país 720 mil encarcerados. É o terceiro maior país que tem encarcerado. Primeiro os Estados Unidos, depois a China. Estados Unidos com 2.200.000, a China com 1.800.000 e o Brasil vem em terceiro lugar com 720 mil pessoas encarceradas. E nós não temos recursos suficientes para criar um novo sistema prisional, para ampliar esse sistema. E nós vemos as prisões abarrotadas de pessoas, muitas vezes em celas em que comporta 2 pessoas e, na verdade, estão 10, 15 pessoas dentro dessa cela. Então, é uma situação desumana e que torna, às vezes, a pessoa que cometeu um delito, um furto, furtou o celular de alguém, aí, então essa pessoa é aprisionada e a prisão se transforma em uma universidade do crime, porque ele tem que se adequar a uma das facções criminosas que existem dentro dos presídios e ou ele se adequa ou ele termina morrendo. Então ele tem que aderir a uma dessas facções e isso faz com que ele saia de lá revoltado e ainda trazendo consigo o compromisso com aquelas facções. Então isso aumenta muito o crime no país. Por isso que a justiça restaurativa resolve a solução, muitas vezes, desse conflito sem que o ofensor venha a ser preso. O próprio policial pode, se quiser, encaminhar para a justiça restaurativa. Na delegacia, o delegado pode encaminhar também para a justiça restaurativa. E é uma realidade que nós vivemos hoje e que no país ela está evoluindo cada vez mais. Certo. E a gente volta já já com o conselheiro do CNJ, Valtércio Oliveira. Não saia daí. E o CNJ Entrevista está de volta. Hoje o nosso tema é a justiça restaurativa. E eu continuo a conversa com Valtércio Oliveira, que é conselheiro do CNJ. Conselheiro, são vários atores envolvidos na justiça restaurativa, né? São vários atores. Inclusive os facilitadores, eles têm que ser treinados, têm que tomar cursos
para que tenham condição de intermediar esse encontro. Então, esses facilitadores não precisam que sejam somente da área de direito. Psicólogos, psiquiatras, professores, servidores da justiça. Então, há uma gama assim aberta, um leque de oportunidade para que as pessoas interajam com a justiça restaurativa e façam com que, nesses círculos, eles sejam treinados para levar essa justiça restaurativa também nas escolas. A justiça restaurativa já existe há vários anos no Brasil. Dá para dizer que tem resultados expressivos já? Existe inicialmente no Rio Grande do Sul, desde 2002, quando um magistrado que era responsável pela vara de infância e juventude em Caxias do Sul, o doutor Léo Alberto, ele trouxe a justiça restaurativa para o estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, e ele começou a implementar também, não só na autocomposição, na justiça criminal, mas trouxe essa autocomposição para as escolas. Isso fez com que houvesse uma redução de 50% da criminalidade em Caxias do Sul. É um dado estatístico de suma importância e por isso que eu entendo também que, com urgência, necessitamos de levar a justiça restaurativa para as escolas. Das escolas para as residências, um efeito em cascata, né? O efeito em cascata, porque as crianças que participam desse movimento dentro das escolas, elas tendem a levar, e os pais são chamados também para solucionar os conflitos que existem entre os coleguinhas dentro da sala de aula ou mesmo fora da sala de aula. Então, isso é levado para as residências e há uma mudança de comportamento, né? Há um modo de se viver diferente daquele que se vivia anteriormente. Eu tenho um exemplo de uma pessoa, um motorista lá do Rio Grande do Sul, do TJ, que ele me deu um depoimento que ele bebia muito. E um dia ele chegando em casa já um pouco alcoolizado, o filho dele de 5 anos perguntou: meu pai, por que você bebe tanto assim? O senhor devia parar de beber. Isso o incomodou de tal maneira que ele abdicou da bebida e nunca mais colocou um álcool num copo para ser ingerido. Então, a ideia é exatamente levar para as escolas para que seja compartilhada essa experiência dos alunos nos seus lares, levando para os pais e mães. Com certeza, a violência doméstica também será reduzida com a justiça restaurativa. É inclusive uma recomendação da ONU para todos os países implantarem a justiça restaurativa? A ONU realmente tem interferência e tem solicitado que essa justiça restaurativa seja levada para todos os países. É uma prática que vem sendo uma evolução crescente e que magistrados, servidores, psiquiatras, psicólogos, professores, servidores de um modo geral, vêm participando e com muita competência, porque participam e são treinados para exercer esse munus junto às suas comunidades. E o CNJ Entrevista termina aqui. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição inédita na quarta-feira, às 7h30 da noite. E não se esqueça, o programa tem reprises. Nas quintas-feiras, às 7h15 da manhã, aos sábados, às 5h15 da tarde e aos domingos, às 6h15 da manhã. Muito obrigada pela audiência e até o próximo CNJ Entrevista.